E vamos dar início, então, ao nosso treinamento de tesouraria, mas que ele não vai seguir muito como um treinamento, tá, pessoal? Acho que a gente pode fazer aqui um momento bem colaborativo, acho que todo mundo aqui vai poder contribuir de alguma forma. Então, a gente tem algumas informações para passar, algumas orientações, mas vamos ter alguns momentos também que vão ser de bastante trocas aqui, justamente para a gente poder conhecer um pouquinho da realidade dos clubes do nosso distrito e também para a gente poder ganhar informações e dicas, né, poder ver outras realidades que daqui a pouco possam nos ajudar na nossa gestão como tesoureiros, então. Nós temos aqui, então, presentes, além dos tesoureiros, eu também sou tesoureiro do Clube de Taquara, mas serei o tesoureiro distrital, então. E temos uma convidada, a nossa companheira Larissa, do Distrito 4.700, que vai nos ajudar mais numa colheita de informações do que vai acontecer aqui, né, do que foi debatido por nós. Então, vou transmitir aqui para vocês agora. Certo? Então, dando continuidade, sejam então oficialmente muito bem-vindos. Como eu comentei, será um momento de trocas para todo mundo, colaborativo, e acho que bastante enriquecedor aí para a gente poder começar a nossa gestão como tesoureiro. Tá? Só algumas orientações quanto ao uso do Zoom, talvez muitos aí já estejam acostumados, talvez até com as reuniões online, que estão bem comuns agora. Quando não estivermos com a palavra, né, preferencialmente ficarmos com o microfone fechado, como a gente está agora, para não dar nenhum tipo de retorno ou problema. Eu vou estar acompanhando o chat aqui com vocês, então qualquer dúvida ou alguma observação que vocês queiram fazer, podem chamar no chat ali que eu vou estar acompanhando. E durante cada momento que a gente passar, se tiverem alguma colaboração, fiquem à vontade no próprio momento, tá? Não precisam esperar finalizar aquele contexto, alguma coisa. Lá no final nós vamos ter esse momento que eu comentei com vocês de troca, onde todos nós vamos conversar mais abertamente também. Mas podem ficar à vontade, então, sintam-se aí bem à vontade. Então, começando pelo contexto, né, pelo assunto que vamos trabalhar hoje, que é tesouraria. O que de fato é a tesouraria? A tesouraria não é brincadeira, não é uma tarefa fácil também, tanto que ela faz aí parte do comitê diretor, e ela não é o setor onde se vendem tesouros, tá, pessoal? Ela é muito importante, ela é vital para o nosso andamento dos clubes, tanto que ela é, como está ali presente no nome, onde nós conseguimos prezar e controlar o tesouro do clube. Então, nós muito bem sabemos aí que sem dinheiro, praticamente todas as nossas tarefas e projetos e campanhas não tem como sair do papel, né? Então, por isso que ele é tão importante. Então, ali, como um breve resumo, né, não é só cuidar do dinheiro também. Nós temos que ter um controle bem assíduo de entradas e saídas, a gente preza pela saúde financeira do clube, as ideias de projeto de finanças, que com certeza podem vir de todos os membros do clube, mas de maior responsabilidade do tesoureiro. Então, nós vamos ter toda a parte de pensar em alternativas para arrecadar fundos para o clube, de como que o clube pode gerar mais caixa,
além, né, da organização das contas, dos comprovantes e tudo mais. Eu vi que teve um pessoal que chegou agora, então a gente está iniciando aqui a transmissão, sejam bem-vindos. Qualquer coisa aí a gente está acompanhando o chat, aí se vocês tiverem alguma dúvida. E já que agora a gente está com a maior parte do pessoal, então, só repassando de novo a apresentação, a minha apresentação. Eu sou o Douglas, do Rotaract Clube de Taquara, tenho 26 anos. A gente mais ou menos já se apresentou lá no grupo, né? Então, acho que a gente já está um pouquinho mais conhecido aí. E só refrisando daí, então, eu serei tesoureiro do clube, né? Todos nós aqui seremos, mas eu serei daí o tesoureiro distrital também nessa gestão que está entrando. E aqui eu gostaria de já deixar uma mensagem, uma percepção até particular minha, não só relativo à tesouraria, diversos pontos, mas para a gente entender que o crescimento ele é colaborativo, tá? A gente não está numa competição. Então, quando a gente tem uma boa ideia, quando a gente consegue fazer um projeto dar certo, isso é bem importante e é bem legal que isso possa ser compartilhado com outros clubes, que daqui a pouco eu tenho afinidade, com o distrito, porque justamente o crescimento ele é colaborativo, né? Não há nenhum tipo de premiação para o clube que vai chegar no final da gestão com um caixa com mais dinheiro, né? Então, para a gente não esquecer de ser humilde e pensar que, bom, eu consegui elaborar e aplicar um projeto no meu clube que deu muito retorno financeiro, nos ajudou muito a efetivar diversos projetos, e eu vou colocar isso num cofre do clube, não vou disseminar isso com o restante do distrito para que eles não se saiam tão bem quanto o meu clube. Isso é bastante egoísta, e reforço que acho que o distrito crescer junto para ser reconhecido na comunidade ou nacionalmente, como a gente tem sido aí nos últimos anos a nível de projeto, de oratória, isso é o que realmente vai ser a nossa recompensa lá no final. Tá? Então, para a gente começar, né, vamos primeiro ter uma base de como que foi e está sendo, porque está ainda no finalzinho da gestão atual, né, a nossa companheira Carol, que é a tesoureira atual, ela nos deixou um recadinho aqui de um resumo de como foi e está terminando essa gestão, para a gente poder tomar como base de onde que a gente está seguindo para o planejamento e continuidade da gestão 2021. Tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês o vídeo dela. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela do vídeo dela? Só me confirmem, por favor. Sim, estamos vendo o vídeo digital. Tá, então eu vou soltar aqui, eu vou só aumentar um pouquinho o som aqui, acho que... Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol, eu sou a atual tesoureira do distrito e eu espero que vocês estejam muito bem nesse dia, que aproveitem esse treinamento, que é de grande importância para todos. O cargo de tesouraria, às vezes, ele pode assustar um pouco, mas eu espero que vocês não fiquem com esse sentimento, porque ser tesoureira é a possibilidade de aprender, de se organizar,
de levar para a vida pessoal de vocês tudo que vocês forem fazer nesse cargo. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas sobre essa gestão do ano 19 e 20, que foi de grande evolução, assim eu posso dizer, com o Rotary, porque nós recebemos bastante ajuda de custos do governador, e isso nos possibilitou fazer eventos mais profissionais, contratar palestrantes, ajudar vários companheiros em eventos nacionais, como foi a CONARC, como teve o INGARC também. E se a gente for somar, praticamente tudo que a gente recebeu do Rotary foi cerca de 6 ou 7 mil reais. Eu posso depois passar para o Douglas e ele compartilha com vocês. E isso é muito legal porque mostra o quanto o Rotaract também é valorizado. E eu fico muito feliz de ver que a gente teve essa possibilidade. Nós encerramos o nosso caixa com cerca de quase 5 mil reais. Ainda não tenho esses valores fechados, porque hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, eu não recebi ainda todos os repasses desse segundo semestre, mas isso é um valor bem legal e que vai facilitar também para o próximo tesoureiro. E eu espero que vocês, como tesoureiros nos clubes, sejam criativos, que possam se reinventar, que sejam organizados, que não sejam apenas aquela pessoa chata que vai cobrar mensalidade, mas que possam enxergar que dentro do clube a gente é quem cuida do tesouro, e assim a gente demonstra mais valor a esse cargo, que às vezes pode ficar um pouquinho esquecido ou não tão valorizado, e que vocês levem isso para a vida de vocês, que usem as ferramentas que a gente pode usar como tabelas e organizações que a gente tem de rotina assim na tesouraria, que vocês levem para a vida de vocês para ter mais segurança nas finanças e que compartilhem isso com tanto amor que eu tenho por esse cargo. Um bom treinamento e uma ótima gestão para todos. Então, essas foram as palavras aí da nossa companheira Carol, atual tesoureira. Tem uma apresentação aqui com vocês. Acho que teve mais pessoal que entrou aí. Bem-vindos essa tarde aí. Perfeito. Tá. Então, dando continuidade, né, a gente já viu aí algumas informações. A Carol nos comentou que a gente teve uma ajuda bastante significativa do Rotary. Eles têm nos apoiado bastante ultimamente em eventos, em ajudas tanto para eventos que nós sediamos aqui internamente, quanto eventos de fora que o nosso distrito participa. Então, nós fizemos um planejamento onde, né, nós queremos, claro que é sempre uma ação recíproca, né? Então a gente tem que ajudar o Rotary, assim como eles nos ajudam, mas a gente fez um planejamento para dar continuidade nessa colaboração dentro da família Rotary. Então, eu vou passar aqui só para vocês alguns itens que talvez sejam importantes vocês estarem cientes e podem ajudar vocês também a repensar
como é que está o planejamento de vocês nos clubes, tá? Mas um resumo de alguns itens do planejamento da previsão orçamentária, né, que nós fizemos junto com o Ribas para a gestão 2021, principalmente o fato, né, da diminuição de arrecadação nesse momento, porque a gente está fazendo menos projetos, os projetos que nós estamos fazendo muitas vezes não tem a proporção que normalmente a gente está acostumado. Então, a arrecadação tanto do clube quanto do distrito, neste momento, ela está um pouco mais devagar, mas também pensando que os gastos, tanto dos clubes quanto do distrito, também estão menores, né? Então, neste momento, a gente consegue um pouco de equilíbrio por essa questão, principalmente pelo fato de, vou dar 2 exemplos, nos clubes as reuniões estão sendo virtuais, então a gente já não tem gasto, claro que é um gasto um pouco pessoal os deslocamentos dos associados, mas para quem tem sede, a questão de luz, de alguns gastos fixos, e do distrito também os deslocamentos para eventos, locações, alguns gastos para eventos. Então, a gente tem que procurar um pouco manter esse equilíbrio, né, nesse momento que está difícil para todo mundo, mas isso foi bem nítido no planejamento orçamentário do distrito, principalmente com as posses agora, né, que provavelmente vão ser todas, provavelmente não, né, devem ser todas virtuais, então já é um ponto de partida onde os gastos vão para os clubes e para o RDR vão estar mais baixos. Os próprios gastos da RDR, né, como o RDR ele tem deslocamento para posse, tem deslocamento para visita distrital, então também se manteve, foi anulado praticamente os gastos com posse, ele vai estar presente, mas virtualmente, e se manteve aí uma expectativa dele poder, né, dele ter o gasto com deslocamento para visita, porque daí essa visita distrital nos clubes ela pode ser feita até o final da gestão. A TRIP também, ela foi mantida porque essa não tem uma data, ela era para acontecer agora esse ano, mas não vai ser possível, pode acontecer também o ano que vem. Então ainda ela é incerto, não é que está definido, mas é um exemplo de um gasto que ainda está sendo considerado. E CONARC e Rota Sul, que como eu mencionei são eventos que o clube tem gasto com deslocamento, às vezes inscrição do RDR, ou gastos a mais, né? Foram cancelados. Então, caso algum clube ainda não tinha essa informação, né, tanto a CONARC, que seria em Santa Catarina, quanto o Rota Sul, eles foram cancelados. O ano que vem vai ser visto como que se faz depois disso. Então, esses são alguns pontos importantes que, como eu comentei, né, são importantes da gente considerar para o clube também, né, que é a balança que a gente está seguindo, acho que meio que todo mundo no mesmo sentido agora. Tá? E eu queria fazer alguns pequenos alinhamentos com vocês, mais para o andamento da nossa gestão a nível de clube com tesouraria distrital, tá? Que seriam eles. Como a própria Carol comentou no vídeo, prezar pela questão da mensalidade. Nós não vamos ser, e nossa função não é só essa, a pessoa chata que cobra mensalidade, mas é uma das nossas funções. Nós temos que controlar e prezar por isso, cuidar de inadimplências, se tiver alguma dificuldade, tentar ver com aquela pessoa uma alternativa, um parcelamento, né? Mas é um ponto-chave para o bom andamento do clube e vai refletir em outras coisas, até mesmo como ali no repasse distrital. O repasse distrital, houveram algumas dúvidas até antes de hoje, que algum pessoal veio conversar comigo, também sobre o Elevate, tudo isso a gente vai ver aqui um pouco mais detalhado. Tá? O repasse, ele é feito da seguinte forma, ele é calculado no valor de R$ 2,50 por associado e por mês. Tá? Então, nós trabalhamos, o distrito, ele trabalha com o período de 10 meses, porque nós temos ali um intervalo de mais ou menos 2 meses, que seriam as férias, né, na virada de ano, de dezembro para janeiro ali, não do ano rotário em si,
E alguns clubes não trabalham com mensalidade anual, e sim por mês de atividade. Então, a gente usa esse parâmetro para todo mundo, né? Tempo de atividade, que é mais ou menos 10 meses. Então, é R$ 2,50 por mês, nesses 10 meses, por associado. E ainda tem um parênteses, que é mínimo de 10 associados. Tá? Isso é uma coisa que o distrito já adota há bastante tempo, não é uma coisa de agora, e vai ser mantida. Então, se o clube tiver lá 6, 7 associados, ele ainda assim vai fazer o repasse considerando que ele tem no mínimo 10 associados. Até porque existem outras questões como regimentos e tudo mais, onde tem um número mínimo de associados por clube, né? A gente sabe que em alguns casos isso não é uma realidade, mas para esse repasse ele acontece dessa forma. Então, normalmente, como é que acontece? Tá? O nosso repasse ele é feito em 2 semestres, uma primeira parte nesse primeiro semestre, que é respectiva a 6 meses, e o outro repasse, então, no segundo semestre ali, respectivo a outros 4 meses. Então, são R$ 25,00 por associado que o clube tem que repassar ao distrito, e esses 25 ficam normalmente, tá? A princípio vai se manter isso, pelo que a gente está prevendo, de calendários e tudo mais, R$ 15,00 no primeiro semestre e R$ 10,00 no segundo. Claro que daí calculando ou o mínimo de 10 associados, ou para aqueles que têm mais, proporcional ao seu quadro associativo. Tá? Além disto, ali eu comentei das mensalidades, mas procurar, né, tá organizando os caixas, então isso não tem muita relação com a equipe distrital, mas já aproveitando para fazer esse alinhamento com vocês, para manter sempre os caixas organizados, porque vai facilitar o repasse, vai facilitar a própria vida de vocês durante a gestão. E vou pedir também para a gente manter contato constante, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, precisam de algum auxílio, tanto para a função de tesoureiro ou para o clube em si, né, nesse sentido, tanto eu quanto a equipe distrital vamos estar disponíveis. Os meus contatos vão estar ali no final da apresentação, a gente já tem o grupo ali que já justamente é para facilitar esse contato, mas peço que sempre que necessário vocês sintam-se à vontade, tá, para isso. Não precisam, por exemplo, esperar passar um tempo, que daqui a pouco a situação se agrave ou fique mais difícil da gente recuperar alguma informação e tratar ela. Então, precisou, sintam-se à vontade para vir falar com a gente, tá? Para o pessoal que entrou depois, a gente está só ainda passando algumas coisas iniciais de alinhamento, de revisão de como foi a gestão atual. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma observação, a gente está acompanhando o chat, ali podem ficar ali à vontade para que a gente abre o microfone e a gente conversa bem tranquilo. Então, essa aqui foi uma outra dúvida que surgiu. Eu vou dizer para vocês ficarem bem tranquilos quanto a isso, porque apesar de ser uma coisa que é totalmente nova, vai trazer várias mudanças, ela já é parte realidade, mas o que atinge a nós tesoureiros ainda não muito. Tá? Então, o que acontece? O Elevate, ele veio desde o ano passado para trazer algumas mudanças para o Rotaract, e basicamente o que já vai ser aplicado agora na mudança de gestão é a questão apenas da idade, tá? que foi retirado o limite de idade de um membro no Rotaract. Mas as questões associadas a valores, elas só vão entrar em vigor em 1º de julho de 2022. Então, nós não precisamos nos preocupar com isso agora, e nem a próxima gestão. A próxima gestão talvez já comece a se preparar para isso, tá? Mas ainda não vai ser aplicado. Então, como o Rotaract ele vai ficar no mesmo nível do Rotary, ele não vai mais ser um programa do Rotary, ele vai ter alguma série de benefícios e particularidades a mais, a nível que nem o Rotary possui hoje, e justamente por isso o Rotaract vai precisar pagar uma per capita ao Rotary, que ficou estabelecido então numa votação que foi feita pelo mundo inteiro,
e foi se encontrado, vamos dizer assim, uma média, né, considerando a realidade de países e continentes que são os mais variados. Tanto porque a gente vai ver aqui questões mais para frente de dicas, de andamento de tesouraria. O próprio Elevate, a gente tem um material ali de onde foi tirado todas as informações, a gente pode compartilhar com vocês depois, para vocês terem mais detalhes, mas é basicamente isso. Tá? Então, os Rotaracts que são baseados em universidade vão pagar uma cota anual, isso é por associado, tá, pessoal? De $5, e os Rotaracts são baseados em comunidade, $8 por associado anual. Tá? Mas, como eu disse, somente a partir de julho de 2022. Então, agora sim, tá? O que seria mais a parte de treinamento, mas ela vai ser iniciado com algumas informações, e depois eu gostaria mais de uma participação de vocês, porque vai ser justamente uma troca aí para a gente aprender com todo mundo, tá? Então, no dia a dia do tesoureiro, como a gente viu lá no início, ele não é só cobrar mensalidade, e ele também não é só controlar o caixa lá. Entrou dinheiro de uma campanha, ok, saiu dinheiro para pagar alguma conta, alguma coisa, ok. Tá? Então, a função do tesoureiro, ele já começa antes, com planejamento, com uma revisão com a direção, a tesouraria atual, para saber, né, de onde tomar como ponto base. Então, primeiramente, a gente precisa coletar dados e fazer esse alinhamento com a gestão anterior, entendendo a realidade do clube. Cada clube do nosso distrito tem uma realidade diferente, seja pelas cidades, que possuem proporções diferentes, assim como pela própria quantidade de membros no clube. Tá? Então, essa coleta de dados é basicamente ver como é que está nosso caixa hoje, como é que são feitas as transações, como é que está a inadimplência do clube, se o clube acerta em dia ou não, para precisar, de repente, fazer alguma ação nesse sentido. Daí, ali, seguindo, né, nós fazemos análise dos custos recorrentes que o clube possui, a própria mensalidade, então, baseado em número de associados. Quais são minhas contas fixas? Eu dei o exemplo lá no início de se eu tenho uma sede, se eu tenho algum custo com locação, com energia de lá, internet, alguma coisa nesse sentido. Aí nós vamos, com todas essas coletas de informações, vamos definir as nossas prioridades, tanto do clube, mas também do cargo de tesoureiro, né, como é que a gente precisa estruturar tudo isso. Conhecer o clube e sua situação financeira já entra junto com a primeira parte, né? A gente precisa entender, talvez, em alguns casos, tem clubes que não trabalham só com a última gestão, mas pegam um histórico recente, ali dos últimos 3 anos, para fazer uma média mais realista, né? Às vezes, o último ano, ele teve alguma particularidade que fugiu muito da curva, então foi um ano que não teve quase arrecadação, mas os outros 5 anos anteriores foram excelentes, ou ao contrário, né? Nós tivemos aí anos fracos e esse último ano foi excelente. Então, às vezes, só o último não é um parâmetro para a gente seguir, mas é bom conhecer a realidade do clube, né? O histórico ali, e isso às vezes a gente já conhece no próprio dia a dia, mesmo quando a gente não é tesoureiro. Então, com isso, a gente faz essa análise dessa situação e um provisionamento. Tá? A gente sabe que muitas campanhas vão ser criadas e elaboradas durante a gestão, é o comum, mas o que a gente já puder prever, orçar e planejar, já nos adianta e já dá um norte para o clube poder seguir, né, nas suas arrecadações, nas suas ações e planejamento, nas suas ações e projetos. Aí o tesoureiro entrante faz vamos dizer assim, essa reunião com o tesoureiro atual para ter acesso aos dados. Talvez quase todas essas informações ele já vai conseguir com o tesoureiro atual, mas
mesmo que ele consiga por outros meios, o clube já tem tudo no Drive, alguma coisa assim, seria importante, né, uma reunião ali terminando a gestão atual, antes de começar a nossa, de fato, para poder entender quais são as contas, em quais bancos, onde ficam os nossos registros financeiros, como são feitas, né, essas arrecadações e pagamentos, para a gente, claro, o normal é mantermos o padrão do clube, mas sempre podemos melhorar, né? Então a gente pode partir desse pretexto de que o clube adota hoje, mas podemos, com isso, enxergar oportunidades de melhoria de processos e de informações para que nós, durante a gestão, tenhamos um trabalho melhor, mais fácil e rápido, e conseguimos entregar isso para o próximo tesoureiro depois, né, um trabalho contínuo. Isso é mais ou menos o que vem antecipadamente a sermos empossados como tesoureiro e o iniciozinho da gestão. Né? Aí, depois disso, vem o momento que a gente já entrou a gestão e vamos seguir então com essa função. Então tem algumas coisas que a gente precisa lembrar ou de repente entender para alguém que não tenha muita familiaridade com isso ainda, para que o dia a dia do tesoureiro aí seja de fato bem utilizado e bem aproveitado. Então, gerindo caixa, tá? Aqui algumas coisas mais nas nossas funções que normalmente a gente acaba fazendo sozinho, nós tesoureiros ou na nossa tesouraria, caso aí alguns clubes a gente tem mais do que um tesoureiro, né? Então, primeiramente, tá? Separar ou organizar o caixa em dois. Pode ser na mesma conta, porque às vezes a gente não tem condições ou estrutura de gerir duas contas, enfim, pode ser na mesma. Mas a gente tem que ter conhecimento e gerir isso de que tudo que vem da comunidade, em arrecadações, projetos, campanhas, ele tem que retornar para a comunidade. Tá? Isso é uma política, vamos dizer assim, não nossa, né? A nível Rotary, né? E tudo que é interno, como as mensalidades, aí sim volta para o associado. Então, vou dar um exemplo. Nós fizemos um projeto, arrecadamos dinheiro. Normalmente esse projeto já tem um destino traçado, tanto que normalmente a gente divulga, né, na divulgação do projeto, até para já conseguir um retorno melhor em cima dele. Esse dinheiro, de alguma forma, seja para esse objetivo que foi estabelecido e divulgado, ou para algum que nós vamos elaborar, ele vai ser um retorno em benefício da comunidade do clube. Já interno, que ali seriam as mensalidades, ou até a gente poderia pensar, caso o meu Rotary, de alguma forma, nos ajude com algum patrocínio, né, ele nos dê anualmente ou mensalmente um valor ali como ajuda, esse valor ele volta para os associados. Então, um exemplo seria, vamos ter um evento distrital, não é muito a nossa realidade agora, porque está tudo sendo online, mas vamos considerar aí que logo tudo volte ao normal. Tem um evento distrital e com o valor das mensalidades, com esse caixa interno que nós temos, nós vamos pagar parte do custo de transporte ou parte das inscrições dos associados para promover retorno para os próprios associados, né? Então, para eles poderem fazer treinamentos, para eles poderem participar de projetos a níveis distritais. Então, esse retorno vem através desse caixa interno. Claro que esse auxílio que eu falei, caso o nosso Rotary padrinho nos proporcione, ele é um valor aí mais, vamos dizer assim, mais aberto. Ele não está especificado se ele é interno ou não, então vai muito, né, de repente, um alinhamento para saber de fato a aplicação desse. Então, além dessa questão dos caixas, a gente precisa ter tudo muito bem registrado, tá? Entradas, saídas, comprovantes, tudo isso tem que estar muito registrado. Temos que ser muito transparentes com o clube, então fazer aí uma prestação de contas em cada reunião, só ali rapidinho atualizar quanto valor a gente tem em caixa, se teve alguma movimentação na semana, ou mensal, de repente, seria o ideal, assim, prestações de contas mais recorrentes.
mas sempre sendo muito transparentes com o clube, para eles estarem acompanhando a realidade do clube, e não daqui a pouco a gente fazer uma prestação de contas no meio da gestão, que se passaram aí 6 meses, né, vamos arredondar, considerando questões de férias e tudo mais, e daqui a pouco o clube perceber que não conseguiu arrecadar tanto, teve mais saídas e o caixa está muito baixo, né? Então isso é bem importante. E as análises comparativas que com anos anteriores, justamente para a gente saber se a gente está seguindo uma realidade do clube. Então, como eu mencionei, às vezes o último ano ele não é um parâmetro, é uma base, mas claro, a gente tem que sempre pensar em ser melhor do que o ano anterior e do que os últimos anos. Mas pelo menos para a gente ter uma noção de se o trabalho que a gente está desempenhando, aquele fluxo de caixa que a gente está arrecadando, ele é coerente com uma realidade do clube nos outros anos, né? Então, eu saber, não, realmente, a gente sempre mantém uma arrecadação anual, mais ou menos, a gente não consegue, podemos pensar em coisas para melhorar isso, mas para a gente não se desesperar caso a gente veja lá que não está arrecadando alguma coisa. Às vezes isso já vem de muito tempo, né? É uma realidade do clube, da comunidade, talvez. Daí a gente começa a pensar em ações para, de repente, divulgar mais o Rotaract, de conseguir mais retorno. Nós temos que ter um controle das receitas versus despesas, então justamente entrada e saída. E o que eu mencionei antes ali do previsto, ou orçado, com o que vem surgindo de forma inesperada, né? Então, tudo que a gente já puder elencar no início da nossa gestão, para já estar preparado ou acompanhando isso, é muito importante. E também receita versus despesas, justamente para a gente não chegar a um ponto de estar gastando mais do que arrecadando e isso vai descendo o caixa até zerar ele ou alguma coisa nesse sentido, né? Deixa eu só ver que a gente tem um comentário aqui. Utilizar aplicativo de gerenciamento pode ajudar a deixar visíveis os valores e é bom. Exatamente. Tá? Então, o aplicativo ele até entra um pouco nessa questão da planilha de fluxo de caixa que iria entrar agora, e a gente até vai falar um pouquinho mais sobre ferramentas mais para frente, mas os aplicativos eles vêm para facilitar a nossa vida e se for possível deixar aberto para os outros associados verem, né, mas deixar mais controlado para que só possa editar alguma coisa assim com a tesouraria melhor. Mas é muito importante, sim. Por exemplo, o Clube de Taquara, ele usa o Trello, ali, um bom exemplo de ferramenta, mas meio que de forma geral, tá? A gente usa ali o Trello, posso explicar um pouquinho melhor depois, mas a gente usa para todos os projetos, para saber como que o clube está andando. É um painel colaborativo ali, muitos já devem conhecer, ele já é bem disseminado, mas eu até dou esse exemplo um pouquinho mais detalhado quando a gente chegar ali na parte dos aplicativos, porque realmente um bom ponto é uma boa ferramenta. A planilha de fluxo de caixa, vamos dizer assim, seria talvez o mínimo que nós tesoureiros vamos precisar ter para conduzir o nosso trabalho, né? A gente precisa ter uma planilha de fluxo de caixa bem estruturada. Isso, como eu já mencionei em outros pontos ali, se a gente puder ir melhorando, se a gente já traz ela da gestão atual, a gente pode ir melhorando ela, estruturando de uma forma que fique mais nítido o que está acontecendo, ou melhorar para agilizar e facilitar o meu registro e tudo mais, né? Então sempre é importante, mas a gente tem que ter bem detalhado o que entra, o que sai, a data dessa transação, porque pode acontecer algum momento, né, onde a gente precise prestar conta para uma empresa que nos patrocinou ou para o próprio clube e pode nos ser exigida essa informação. Então a gente tem que conseguir ser transparente, que é o que a gente mencionou um pouco antes, de ter tudo isso bem registrado. E dentro disso da planilha de fluxo de caixa de transparência, meio que uma dica e uma coisa
meio que vital, na verdade, seriam os comprovantes digitalizados, tá? Então, ok, a gente fez um depósito em prol de uma associação, de uma entidade da cidade, e aqui está o comprovante da doação. Ok, mas esse comprovante físico a gente sabe que ele não tem uma vida útil muito boa. Em algum tempo ele já está ilegível e é fácil de se perder. Tudo que é físico hoje, né, ele tem esses contras. Então, se a gente puder digitalizar ele, salvar num drive, na nuvem, perfeito. Né? É uma forma da gente ter a mesma informação, tem a comprovação. Se o clube ainda assim guarda a parte física, ok, não tem problema, mas normalmente até com o tempo, em pouco tempo, esses comprovantes já não são ilegíveis, principalmente quando a gente guarda na carteira ou ele pega umidade, alguma coisa assim, a gente sabe como é, né? Então, a gente preza muito por manter. E a gente pode criar uma pasta da tesouraria, acho que isso já deve ser bem comum aí nos clubes, um drive, com tesouraria, secretaria, enfim, e deixamos tudo centralizado lá. Fica bem fácil e também bem transparente de outras pessoas acessarem essa informação. Tá? Ainda então, durante a gestão, tá? A gente tem que pensar em quais são os gastos do clube, que a gente já até mencionou um pouquinho antes, para a gente poder entender quais que são as saídas. Por exemplo, mencionei exemplos lá no início de se eu tenho gastos com a minha sede. Então, na sede eu posso ter locação, eu posso ter luz, esses gastos já vou registrando e tudo mais. O repasse distrital já é um gasto que dá para se prever conforme o quadro associativo do clube. Além disso, materiais, normalmente de papelaria que a gente utiliza, talvez com uma recorrência, eu gasto um pacote de folha por mês no clube, que isso é pago pelo clube, então para os associados não terem esse custo particular. E os eventos e projetos que alguns a gente já tem anual, então já dá para se prever alguma coisa assim, a gente só vai fazendo novas edições. E o que fica normalmente fora desses gastos que a gente já conhece e já são previstos, são os gastos de projetos e coisas que a gente vai desenvolvendo durante a gestão e realmente não tem como se prever muito assim. Tá? E em contrapartida a isso, os gastos, né? Então como que o clube arrecada? Então a gente elenca como que normalmente o clube consegue dinheiro e outras formas que podem vir a surgir. Então, desde as mensalidades, a esses projetos de finanças ali que a Amanda comentou que ajudam muito ali no chat antes, e daí nós podemos fazer rifas, venda de material personalizado em eventos. A gente tem alguns clubes aí que fazem ou uma camiseta personalizada do seu clube, ou alguma camiseta com lema Rotário, mas é do clube para eles poderem vender e conseguir retorno. Isso é muito comum, dando um exemplo para vocês, na Conarc, quem pôde participar esse ano foi minha primeira Conarc, e tem um momento da lojinha. Então tem um saguão que todos os clubes ou distritos que possuem sua lojinha, o nosso distrito teve alguns itens lá à venda, podem apresentar e vir uma feirinha lá, todo mundo interagindo, conhecendo produtos. Às vezes a gente vê, tem distrito que faz pijama, que faz roupa de praia. Então a gente pode criar alguma coisa para vender, mas que a gente fuja daquilo, vou fazer uma campanha para vender algo para a comunidade. Às vezes os clubes vão se interessar e a gente pode fazer uma coisa que fique legal aqui entre nós, entre os clubes do distrito, até para fora. Às vezes até a nível de brincadeira, assim, uma coisa que lembre do clube, né, que marque, e a gente consiga um retorno de lucro em cima disso. Dentro da rifa que eu comentei ali, tá, entre parênteses, doação de prêmios. Eu vou mencionar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas aí na rifa, claro, às vezes a gente consegue comprar algum brinde, alguma premiação, e o retorno da rifa, do bingo, já vi clubes que fazem bingo, o retorno ser maior que pague essa premiação que nós compramos,
e deu aí no lucro. Mas caso a gente consiga doação, né, de parceiros, mesmo que sejam vários itenzinhos espalhados, conseguindo uma coisa de alguém patrocina com alguma coisa, gasto a menos que nós vamos ter, consequentemente o lucro vai ser maior, né? Então sempre lembrar desses detalhes que podem estar fazendo a diferença. Além disso, a Fundação Rotária, vou mencionar um pouquinho mais detalhado agora, só para vocês conhecerem um pouquinho, às vezes não é muito conhecido, e é uma questão bem específica, mas é legal a gente saber. E as parcerias e patrocínios. Essas parcerias e patrocínios que eu acabei de comentar, o exemplo da rifa e dos bingos ali de conseguir a premiação, ela tem que ser buscada sempre. Então, sempre que a gente conseguir algum tipo de parceria ou patrocínio, sejam eles parciais ou integrais, vai ser muito bem-vindo, porque eles vão nos ajudar a termos menos gastos e ou mais lucros. E esses patrocínios podem ser tanto com recursos humanos, eu consegui gente para ajudar a desenvolver tal campanha, eu consegui uma pessoa um pedreiro, um pintor, que não vai cobrar, né, a sua função num projeto, e então eu estou conseguindo esse recurso humano, assim como recursos técnicos ou de materiais que essas pessoas podem nos ajudar, e o mais tradicional, os patrocínios e parcerias financeiras. Tá? Então, sempre que possível. Vou dar não é bem um exemplo, mas é mais ou menos como o Taquara trabalha em muitos casos, a gente tenta, em maior parte dos nossos projetos, conseguir alguma parceria que cubra parte do nosso gasto, que a gente vai estar conseguindo lucrar mais, ou vamos dizer que o projeto não tem um fim lucrativo, e sim a gente está destinando um determinado dinheiro para alguma causa, pelo menos com esses patrocínios e parcerias, a gente vai gastar menos. Então, a gente vai conseguir fazer o mesmo, gastando menos, então eles são sempre muito importantes. Nos projetos que a gente conseguir patrocínio e parceria total, perfeito, né? Vamos cobrir todos os nossos gastos. Mas não esquecer que, não achamos ninguém que nos patrocine totalmente no projeto, às vezes não deixem que isso travem o projeto de vocês, né? Tentem conseguir essas parcerias parciais e fazer com que vocês conseguirem. Tá? E lembrando que a comunicação e essa troca com outros clubes, com o distrito, ela é muito válida, porque a gente às vezes não pensou em alguma coisa, chega, às vezes até numa conversa, num evento distrital, consegue perceber algo que já poderia ter sido ou que vai poder ser aplicado no nosso clube. E eu vou dar um case de NH, do Clube de Novo Hamburgo, que eu gostei bastante. Talvez ele fuja um pouco da realidade de muitos dos nossos clubes devido à cidade como um todo. Falo isso pensando já por próprio Taquara, mas por isso que eu botei ali para a gente adaptar a nossa realidade. Nós temos aí pessoal de Novo Hamburgo presente na reunião, então se eles quiserem dar algum complemento depois, fiquem à vontade. Mas eu vou tentar resumir, porque pelo que eu percebi, pelo que eu vi do pessoal que nos apresentou isso, foi o ano passado, não lembro se foi na DIRC ou quando. Ele é um projeto bastante estruturado, bem grande, mas se resume a um aplicativo que estava vindo para a cidade, e eles fizeram uma parceria com esse aplicativo para poder arrecadar fundos. E como é que funcionava isso? Era um aplicativo de descontos em estabelecimentos de alimentação, restaurantes, lanchonetes, teleentregas, enfim. E era um voucher com esses descontos. E eles fizeram uma parceria com esse aplicativo, então, na verdade, não eram com os estabelecimentos, e sim com o aplicativo, a nível de impulsionar as vendas desses vouchers, e das vendas totais, lá depois de um X tempo, pelo que a Danube me passou, no primeiro ano foi metade do valor das vendas foi para o clube, no segundo ano
eles tinham que vender tantos vouchers, né? O aplicativo tinha que chegar a um número X de vouchers vendidos e daí depois o clube ganharia a mesma quantidade de vouchers para vender, onde todo o retorno disso seria para o clube. Então, por que eu digo adaptar à realidade? Novo Hamburgo é uma cidade grande, ela tem estabelecimentos, ela tem recursos, a gente tem população de diversos níveis sociais. Taquara já é uma cidade, vou dar um exemplo comparado a Taquara, tá? Mas a gente sabe que vários clubes são em cidades menores, não tem um aplicativo instalado na cidade, às vezes não tem alguma coisa nessa estrutura. Mas se a gente pensar em, de repente, fazer uma adaptação, em fazer parcerias com estabelecimentos, que daqui a pouco a gente tenha um contato, um conhecido, e fazer algo nesse sentido, então, de repente, já despertando alguma ideia que vocês possam estruturar melhor no clube de vocês, para fazer assim, vamos fazer, de repente, um mês de vendas onde uma porcentagem de cada venda feita na teleentrega de vocês ou geral possa ser destinado ao Rotaract, que ele vai desenvolver tal aplicação para um projeto na cidade. Tá? Então, fazerem projetos desse sentido. Nós temos uma rede de lancheria aqui na região, X do Vini, eu acho que ela tem algumas outras cidades aqui que nós temos clubes, mas nós, há um tempo atrás, fizemos uma parceria. Tinha um dia da semana onde a pessoa comprando lá, se não me engano, era um X-salada, com o combo, né, com refrigerante, batatinha frita, o valor daquele lanche, daquele combo, seria destinado, uma parceria desse estabelecimento. Primeiro eles fizeram com uma outra entidade, depois com o Rotaract, com o Interact e o Rotaract, se não me engano, juntos, para retornar para a sociedade. Então, são coisas legais, e eu quis trazer esse case aqui para vocês, porque nós sabemos que, como a gente mencionou lá no início, esse momento ele está complicado para todo mundo, para os clubes a gente talvez não consiga estar desenvolvendo tantos projetos como a gente está acostumado, ou os projetos que a gente está desenvolvendo não estão tendo a magnitude e o retorno que normalmente a gente gostaria e está acostumado, mas aproveitar essa oportunidade para criar novas coisas e buscar, né, novos tipos de projeto. E, então eu trouxe esse case porque ele se aplica, nesse exemplo que eu dei, a questão de teleentrega. Se a gente conseguir algum estabelecimento, uma teleentrega aumentou muito a quantidade agora no isolamento. Então, apesar de a gente não conseguir estar fazendo, às vezes, projetos na rua ou algo assim, a gente aproveita essa demanda que aumentou para, de alguma forma, pensar em algum retorno em cima disso. Tá? Então, quis trazer um exemplo para fazer vocês pensarem fora da caixa, né? A gente conseguir pensar em outras alternativas. E, claro, né, é aplicado à realidade de cada clube, levando em consideração a sociedade, como a gente conversou. Tá? E aqui a gente entra daí realmente, como até a Amanda tinha comentado ali no Trello de aplicativo, são algumas dicas e algumas coisas que vão facilitar a nossa vida como tesoureiros. Tá? Então, a gente tem que se apropriar de toda a ferramenta que vai facilitar ou agilizar a nossa vida, como os aplicativos financeiros. Então, desde o Google Drive, o OneDrive, né, esses que a gente já mencionou em vários momentos aí da nossa tarde, ele já é considerado um aplicativo que facilita a nossa vida e traz mais segurança. Não só pelo fato da gente conseguir estar acessando esse material que a gente tem lá dentro de qualquer lugar, mas também pela segurança, como a gente mencionou em relação aos meios físicos, né? Então, e não só esses de armazenamento, mas se eu achar um aplicativo que me ajuda a fazer uma previsão orçamentária melhor, ou que já tem modelos prontos, muito bom, isso vai ajudar sempre a gente a pensar. O próprio Trello, daí que eu comentei que eu até ia detalhar um pouquinho mais, porque ele pode ser usado para tesouraria, mas como ele pode ser usado para o clube inteiro. Tá? Então, isso já vamos dar aí uma dica que pode ser disseminada dentro do clube. O Trello nada mais ele é baseado na metodologia Scrum, que é quando a gente vê em filme ou seriado na parede,
colados post-its que o pessoal vai primeiro fazendo, né, uma organização por ideias de o que eu preciso fazer que está pendente, o que eu já estou fazendo, o que já está pronto, então, para conseguir me organizar. Então, ele é um... Depois vocês acessem, podem dar uma navegada, se tiverem alguma dúvida, podem falar com a Amanda aí, que já conhece, ou até comigo, eu também já lido tanto no Rotaract, como já usei no trabalho, isso. Nada mais é do que um quadro, onde eu faço, na verdade é um painel, onde eu faço vários quadros, e em cada quadro ele é um tipo de organização, e dentro desse quadro eu coloco meus cartões. Então, vou dar um exemplo. Eu posso colocar assim o primeiro quadro, projetos pendentes. E ali a gente cria um cartão de tal projeto, onde todo mundo do clube pode acessar o Trello e alimentar esse cartão. Eu estou responsável por fazer tal coisa. Essa semana eu vou contatar a pessoa. Bota ali num comentário dentro do cartão que tá consigo. Nesse cartão eu consigo botar um checklist de coisas pendentes para fazer, uma data de entrega, enfim, né? A gente consegue fazer várias coisas, anexar arquivo, então ele é bem completo. Já no outro quadro, os projetos que estão em andamento. Então, são aqueles projetos que a gente já está com eles sendo elaborados, ou já estão, o pessoal já está correndo atrás das coisas, e justamente a gente alimenta, ao invés de daqui a pouco, no grupo do WhatsApp do clube, a gente chover informação de vários projetos diferentes e já não saber que informação é de qual. Então a gente centraliza lá. E depois lá, por exemplo, projetos finalizados, a gente bota todos esses cartões num quadro para ter um histórico, poder consultar uma informação futuramente, e a gente pode arrastar um cartão de um quadro para o outro, é bem dinâmico. E o Clube de Taquara, por exemplo, existem outros quadros, que é o quadro de informações do quadro associativo. Então tem um quadro para cada associado, tem todas as informações de contato, idade, CPF, que às vezes uma presidente pode precisar para inscrever num treinamento, e às vezes até conseguir contato com a pessoa, acessou o Trello já conseguiu. E onde eu ia chegar, então, a gente tem quadros para secretaria, para tesouraria, para algumas diretorias, e onde eu poderia, então, no nosso de tesouraria tem um quadro com as contas os dados da conta do clube. Então, todo mundo que precisa fazer um depósito de uma mensalidade de alguma coisa, não precisa estar chamando lá o tesoureiro e perguntando. Acesso o Trello, já viu, tá bem acessível a informação. Como a gente pode colocar lá também anexado. Hoje eu fiz o depósito para tal instituição, daí isso vai estar, de repente, até atrelado a um cartão de um projeto, e eu anexo o recibo digitalizado. Então, é bem completo, é bem bacana a ferramenta mesmo, e pode ser usado para a tesouraria como um recurso de facilitar o nosso controle do que a gente está fazendo, o que está pendente por eu correr atrás e assim por diante. As contas, tá, pessoal? As contas, a gente precisa pensar em como ter o nosso dinheiro guardado. Normalmente são contas em bancos, né? Preferencialmente aquelas contas virtuais que possuem aplicativo, né? Seria o ideal. O Nubank, o Inter, alguns exemplos, porque facilita da gente não precisar ficar indo no banco. Hoje até os bancos têm disseminado a questão do aplicativo, tá um pouco melhor. Mas esses que o banco todo é virtual, de repente facilita, ou também vai depender da realidade de cada clube. Mas essa questão de ter um aplicativo, de ser um banco virtual, principalmente agora, né, que a gente está mais em casa, para evitar de sair, de ir num banco ali, só para isso, é bastante importante. E refrisar, né, a importância dessa conta no banco, para a gente não ter nenhuma caixa de sapato. Por favor, pessoal, não façam isso, que a gente sabe que já teve isso um tempo atrás no distrito. Isso não é seguro, isso não é prático. Ficar carregando uma caixa de sapato ou guardando em casa, né? Isso não é mais realidade. A gente já está em 2020, então, por favor, repensem isso. E dentro disso existem ferramentas que não propriamente são aplicativos ou algo assim, mas que são metodologias
O próprio Scrum é uma metodologia que foi aplicada numa ferramenta como o Trello. Mas o 5W2H eu posso pegar uma folha no meio de uma reunião e escrever, né? Que acho que essa aí é bem comum, o pessoal usa em diversos cursos de faculdade, que é para como elaborar um projeto pensando em todas as coisas que podem estar relacionadas com ele, né? Então, procurem, caso vocês não conheçam, é uma ferramenta que pode ajudar bastante. Ali no CNPJ, é só uma orientação e uma informação a nível de conhecimento para quem não sabe. Tá? O Rotaract ele pode ter CNPJ, de repente, eu não conheço todos os clubes, mas talvez algum de nós aí já tenhamos. Mas apesar dele não ser recomendado pelo Rotary International, que o Rotaract tenha CNPJ, ele tem seus prós e contras. Tá? Agora que o Rotaract não vai, com o Elevate, ele não vai precisar mais ter um clube Rotary padrinho, talvez seja uma questão que fique mais comum, de o Rotaract, quando não tiver um outro Rotaract padrinho ou um Rotary padrinho, ele vai estar por si, talvez ele queira utilizar. Mas não é recomendado, basicamente pelas questões de burocracia. Exige muito e é muito complicado manter um CNPJ, tem que fazer prestação de contas detalhadas constantemente, tem que ter um contador, tem que estar com tudo muito bem documentado, fazer as liberações em cartórios. Muitos de vocês aí já sabem, até o CNPJ podem ter seus negócios próprios ou já terem ouvido de estabelecimentos. Mas ele traz benefícios, né? Então, permite eu abrir uma conta em nome do Rotaract. Fora isso, provavelmente seja a realidade de maioria de nós aí. A gente usa conta de pessoa física de alguém do clube, e daí, se é o caso, toda a gestão tem que passar de um tesoureiro para o outro e ele guarda na sua conta. Ou tem casos de alguém que tem uma conta inativa e usa para o Rotaract. É mais ou menos a realidade. Mas com o CNPJ, né, se poderia abrir uma conta em nome do Rotaract da cidade. E existem coisas, tá, que exigem o CNPJ. O exemplo seriam, existem muitas instituições que doam um determinado dinheiro para alguma ação, mas desde que a instituição, a ONG, ela tenha um CNPJ. Então pode ser que aí vocês consigam usar o CNPJ do Rotary de vocês, mas nesses casos que a gente mencionou de não ter um Rotary, um Rotaract com um CNPJ padrinho, ficaria já impossibilitado de receber esse tipo de auxílio. Assim como às vezes existem o próprio governo fazem alguns tipos de repasse para a cidade, mas exige CNPJ. Tá? Então são alguns prós e contras para vocês repensarem se é uma realidade aplicável ao clube de vocês. Seria de balancear esses prós e contras aí para vocês pensarem. Tá? E junto com isso, lembrando sempre ali do 5W2H, a estrutura básica de um projeto. Por isso que a gente fala que algumas ferramentas elas podem facilitar isso. A gente tem que pensar que a estrutura básica de um projeto, ela precisa apresentar uma justificativa, né, do porquê fazer aquilo, quais são meus objetivos ao final do projeto, o que eu quero resolver, o público-alvo, se é uma escola, se é um asilo, se é a comunidade como um todo. Aí vem a nossa parte que não pode fugir dessa estrutura básica, que é o orçamento. Então a gente precisa ver quanto que isso vai exigir de mim em clube. Não estou falando de mim associado ou de mim tesoureiro. Quanto que isso vai exigir do clube. É viável a gente fazer isso? Tem muito projeto que a gente sabe que chegou no orçamento, ele já para por aí, porque não é uma realidade do clube fazer isso. Aí sim se faz um cronograma de das etapas dele e os resultados que são esperados ao final dele. Eu quero arrecadar tanto, eu quero resolver tal problema, eu quero conseguir visibilidade de tal forma. Então tudo isso ela é importante.
E eu mencionei essa estrutura básica porque não é tão incomum a gente ver o orçamento fugindo dessa estrutura e pensar em tudo bacana e tal, vamos correr atrás, já consegui patrocínio, já consegui tal pessoa, já consegui uma data, combinar com o local, e vai executar, o orçamento não fecha e daí o clube tem que tirar dinheiro de onde não tem ou tirar do próprio caixa e inesperadamente, né? E isso prejudica muito a saúde do clube. E ali monitoramento e revisão constante, tá? Esse monitoramento e revisão ele já tem que estar sendo feito continuadamente para eu acompanhar como é que o meu clube está indo, e isso vai ser convertido numa melhoria contínua, né? Então, no momento que eu estou monitorando e revisando, são 2 pontos. Eu estou monitorando e revisando para estar atualizado com o andamento, mas também para poder enxergar oportunidades de melhoria e não só esperar que essa oportunidade surja, né? Eu tenho que tentar fazer com que as coisas melhorem, e isso eu acho que se aplica não só à tesouraria, às demais atividades do clube também. Tá? E daí agora, eu até achei que o pessoal estaria colocando mais dúvidas ou mais sugestões, informações, observações aí no andamento, que eu mencionei que eram para vocês ficarem à vontade, mas também tinha mencionado que lá no final a gente ia ter um momento mais aberto com todo mundo. Então, te gostaria agora de escutar como é que estão os clubes de vocês. Isso, mas assim, não precisam entrar em detalhes, às vezes vocês talvez ainda nem tenham muita informação, e não precisa assim, ser voltado especificamente à tesouraria, tá, assim. Mas para a gente entender como é que vocês enxergam o clube de vocês hoje, sim, dando um pouquinho mais de ênfase à saúde financeira, se não se preocupem, não precisam entrar em detalhes de valores, mas assim, a gente está conseguindo andar, esse momento nos fez agora diminuir a arrecadação, mas a gente já está pensando em projeto para melhorar isso. Então, gostaria, se todo mundo se sentir à vontade, perfeito, a gente vai ter um momentinho para cada um, mas se não, eu gostaria pelo menos de algumas participações aí. Vou abrir o espaço agora para vocês. Pode ser um de cada vez, tá? Para não dar um falando junto com o outro aí, mas a gente pode até no chat aí, se vocês quiserem, pedir a palavra que a gente... Eu só parei de compartilhar porque daí fica melhor, a gente consegue aqui no Zoom ver todo mundo, ou ver pelo menos quem está com a câmera ligada. Se vocês, lá em cima dessa área cinza mais escura, tem um speaker view ou os quadradinhos. Caso vocês estejam vendo só uma pessoa e queiram ver todo mundo, ou queiram ver só quem está com a palavra, podem clicar ali que melhora a visualização de vocês. E vou deixar ali o Matias já se candidatou para ser o primeiro. Quem que quiser ir falando já vai colocando que a gente segue uma ordem aí. Então, vocês estão conseguindo me ver direitinho? Sim. Beleza. O nosso clube, a gente tinha a tradição de sempre realizar jantas ou almoços como principal atividade de arrecadação de dinheiro. E a gente sempre teve ajuda no nosso clube padrinho, o São, para poder fazer esses eventos. Tanto na questão de organização, assim como na questão de botar a mão na massa também, que eles sempre nos ajudaram. Isso foi uma realidade até o início da pandemia, né? Então, tipo, nossa principal fonte de arrecadação, porque desde quando eu entrei no clube era isso. A gente precisa fazer um evento, beleza, a gente faz uma janta, a gente faz um almoço, a gente faz alguma coisa para arrecadar esse dinheiro junto com o nosso clube padrinho, e aí a gente conseguiu dinheiro para fazer esse evento. O ano todo a gente só fez um desses eventos, e era muito comum a gente fazer 3 até 4 desses almoços barra janta para conseguir arrecadar o dinheiro. Então a nossa situação financeira ela tá ok, porque a gente tá com dinheiro no caixa, mas a gente meio que tá sem horizontes a partir do próximo semestre. É isso.
Eu acho que bagunçou bastante para todo mundo, né? Fugiu o planejamento de todo mundo, e, e trouxe essas complicações aí que nem tu comentou. E, e dando exemplo, isso também vai ser é onde a gente tem que pensar que outras alternativas a gente tem agora, né? Então, o próprio Taquara, que tem o Pizzaract como uma campanha das mais tradicionais e que dá um bom retorno, nós vamos fazer agora, mas também, primeiro, considerando que a nossa cidade não está tão afetada, ela tem uma liberação parcial, mas vamos fazer sem os apoios externos que a gente sempre tem de Rotary, de entidades ajudando conosco no dia, nós nos restringimos a quantidade de pizzas, baixamos muito, mas só para manter o projeto de pé. O nosso Pizzaract, ele entrega na casa, então é um ponto a favor que não exige, né? Não é uma noite onde a gente convida todo mundo a vir comer no local, então sempre foi entrega nas casas, uma pizza pré-assada. Então a gente vai fazer, mas vamos restringir as 10 pessoas do clube, seguindo devidamente as questões de segurança e higiene que a gente está precisando seguir agora, espaçamento, máscara e tudo mais. Mas é uma forma da gente conseguir um pouco de retorno nesse momento e também não deixar uma campanha tradicional. Mas é uma realidade da nossa cidade. Nós foi permitido fazer isso por isso. Tá? Então, realmente a gente também tinham vários projetos começando quando ali em março, abril aconteceu tudo isso. Tivemos que parar e daí surgiram outros, a gente começou a repensar. Tá? Eu ia dizer que a Amanda, acho que tinha aberto o microfone, eu vou dar a palavra para ela e na sequência o Vitor ali. Não, pode passar, o pessoal botou ali na minha frente no chat. Acho que o Matheus botou que pode ser o próximo, pode ser ele. Desculpa, é que eu vi que tu abriu o microfone junto comigo, então, mas vamos seguir a ordem então do chat, acho que foi então o... Fui eu. Matheus, isso, vamos pela ordem do chat ali. Matheus, Carol, podem seguir a ordem conforme cada um for terminando. Beleza. Não, então, Douglas, até a ideia que eu ia sugerir, que é o que a gente faz aqui no Rotaract de Parobé, é o mesmo que vocês fazem em Taquara, é o Pizzaract. Né? A gente já vem fazendo também, eu acho que acredito que é um projeto que a gente faz já há uns 2, 3 anos, há 2 ou 3 gestões, e é um projeto que basicamente onde a gente mais arrecada e a gente consegue utilizar essa arrecadação para fazer todos os outros projetos. Então, a gente tem uma arrecadação muito boa, e tem uma participação boa de todo o clube também, de todos os participantes. A gente já criou também digamos, o pessoal para quem a gente vende, então eles já esperam, né, para quando faz o Rotaract, eles basicamente já compram, né, então a gente já tem certo para quem vender. E no último ano a gente bateu o recorde até de venda, a gente arrecadou bastante, conseguimos vender bastante. A gente tem a parceria também com a pizzaria que monta as pizzas para nós. Então, eles fazem um preço de custo bom para nós, porque também fazem a própria propaganda da pizzaria deles, né? Então, a gente consegue fazer uma arrecadação bem legal. E, com certeza, a gente vai fazer também nessa gestão, porque como tu começou a reunião falando essa questão de delivery, dessas entregas, isso foi uma coisa que não diminuiu, pelo contrário, aumentou. Então, isso, para mais nada, a gente vai conseguir utilizar isso novamente nesse momento atual que a gente se encontra, né? A gente fazia parte entrega, parte o pessoal buscava. Eu acredito que dessa vez a gente vai fazer 100% entrega, né? Tomando ali todos os devidos cuidados, com máscara, provavelmente vai reduzir, vai delimitar ali o número de pessoas que vai trabalhar nessa campanha. Talvez alguns vão vender, ou na verdade todos vendem, mas alguns vão fazer a distribuição, as entregas. Enfim, mas é um projeto super bacana. Eu acho que todos os clubes ali seria interessante talvez testar ou talvez adaptar ali para a sua realidade. Mas é um projeto que a gente consegue arrecadar um bom valor e que a gente consegue reutilizar isso em projetos depois e ainda acaba mantendo o caixa para a próxima gestão. Então, é uma sugestão que eu posso dar e que a gente faz aqui e realmente dá bastante certo. Carol, acho que queria Desculpa, eu falar tava sobre com o isso. microfone no mudo. Eu vou falar então. Canoas também faz o Pizzaract. A gente fez no final do ano passado.
E a gente está mais ou menos na mesma situação que o Matias ali, o clube dele, que a gente tem dinheiro em caixa, o problema é que a gente está com as ideias agora um pouco estagnadas, porque a gente fez o Pizzaract, acho que foi em outubro, novembro, mais ou menos. Aí teve dezembro e janeiro, que a gente entrou em recesso. E fevereiro, quando a gente retomou, que a gente estava tendo as ideias, pensando em novos projetos, foi decretada a pandemia no final de fevereiro, que era início de março já, e aí a gente não conseguiu mais dar andamento em nenhuma ideia, e a gente estava, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. Vamos ter um dia do convidado agora, no próximo final de semana, que é para trazer novos associados, para ver se eles têm alguma ideia para esse momento, que está bem difícil para todo mundo. E vamos ver se com novos entrantes aí a gente consegue fomentar um pouco a disseminação de ideias, porque está bem complicado mesmo, assim, não sabemos muito bem para onde ir, sabe? É isso. A gente veio de uma gestão antepassada que foi bem complicada em relação à tesouraria, que deu um grande furo, porque era utilizada a caixa de sapato, e daí nessa gestão a gente está em construção, em trabalhar com conta e com tudo mais. E o que a Santo Antônio normalmente faz para arrecadação de dinheiro é bingo, porque a gente é uma cidade de gente velha, né? Então eles adoram bingo. E é o que a gente faz. Até a gente está com bastante dinheiro em caixa, porque a gente fez um bingo em 2018, 2019. E a gente não gastou esse dinheiro porque a gente fez projetos que não tinham muito gasto, ou a gente conseguiu doações, então a gente está com bastante dinheiro em caixa. E até a gente estava pensando em fazer alguma coisa em relação à alimentação, para arrecadar um pouco mais de dinheiro. Só que como o Santo Antônio entrou na bandeira vermelha, a gente está com medo de fazer, de investir em alguma coisa, talvez não conseguir, até porque o pessoal praticamente está todo mundo fazendo coisa de alimentação, aumentou muito a venda desse ramo, né? E a gente acha que também não é muito viável agora nesse momento. Daí a gente está esperando para ver se tem alguma ideia para a próxima gestão aí. Mas a gente está bem, assim, em relação a dinheiro, até não é uma preocupação para a gente agora, é mais se cuidar mesmo e seguir, né? Só fazer uma observação antes do Vitor ali continuar. Só cuidem, Amanda, para não sumirem do mapa. A gente debateu isso esses dias no clube para... Ok, a gente ainda está pensando o que vai fazer, mas tentem alimentar... Se eu não me engano, foi a Letícia, do teu clube, que comentou, estão tentando mais para IP, né? Pelo menos para o clube não... Para a cidade não esquecer do Rotaract, né? Então, só ficar essa observação para continuarem ativos, pelo menos com visibilidade. A gente está fazendo de imagem pública, temos vários projetos, só que Mas agora a no gente sentido... está com medo, assim. Sim, para quando vocês voltarem e quiserem, né, aplicar o projeto, vocês estarem ainda bem conhecidos. Essa palavra para o Vitor aí. Oi, gente, eu sou o Vitor, de Novo Hamburgo. Eu sou o segundo tesoureiro e aqui em Novo Hamburgo a gente usa o Trello também, como o Douglas estava falando, e a gente daí faz planilhas do Drive e tal, a gente usa direto para tudo o Trello. E as gurias deixaram bem organizadinho a gestão delas passadas, então para nós a gente vai receber um material bem organizado já, e a questão do caixa a gente está bem tranquilo também. A gente promove geralmente 2 eventos grandes, que são o chá do Adract, que ia ser, acho que tipo, no mês passado, assim, e o Pizzaract também, e também o Prime, né? Só que o Prime, todo o dinheiro que a gente ganha do Prime, a gente dá para a Fundação Rotária para poliomielite. Então, não é revertido, assim, para a comunidade em si, né? Na nossa cidade. Mas daí os outros são. Então, agora a gente está sem fazer projetos, a gente está fazendo o Sebo online, que foi um projeto que a gente conseguiu adaptar, mas os outros a gente não adaptou, não pensou em como fazer agora nesse momento. Acho que a gente vai fazer no próximo semestre, talvez, mas é isso. O clube de São Leopoldo, no momento a gente está sem um projeto fixo de arrecadação.
A gente estava no andamento do projeto de um sebo no início do ano e deu uma paradinha por conta aí da pandemia. Porém, a gente está tendo reunião praticamente toda semana para a gente definir aí alguma ação que a gente vai tomar aí nesse período onde está meio complicado de realizar qualquer coisa, né? A princípio, a nossa organização, ela se dá pelo Excel, pelo Trello também, e acredito que seja uma conta pessoal, que a última tesoureira tinha. Eu tenho que pegar os dados direitinho, mas a situação no momento é essa, com relação aos projetos e tal. Bom, se mais alguém quiser falar, pode colocar ali no chat, mas só já dando uma percepção aí, os clubes estão muito semelhantes nesse sentido, né? A gente está quebrando a cabeça para saber como fazer um projeto que de fato dê para ser executado, que possa dar retorno, ao mesmo tempo uma coisa que ameniza um pouco isso é a questão da gente também ter diminuído os custos, né? Então, os custos, desculpa, os gastos, então isso compensa um pouco, mas é isso justamente que a gente tem que procurar, né? Despertar o que a gente pode fazer. O Bruno Souza, agora o outro Bruno pediu a palavra, pode falar, Bruno. Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Show. Falando um pouco de dois irmãos, eu estou bem há pouco tempo, né? Fui encostado em dezembro do ano passado. Não tenho ainda muito conhecimento de como estamos atualmente, mas o que eu vejo em questão de organização aqui, o clube está muito bem, porque, como eu já mencionei no nosso grupo do WhatsApp, a gente tem o caixa interno e o caixa externo. Isso, de certa forma, deixa um pouco mais prático, porque não deixa uma pessoa só sobrecarregada, a gente consegue ter um controle maior, a gente consegue separar o que a gente vai direcionar para os associados, o que a gente vai direcionar para projetos e tudo mais. Então, nesse ponto, eu acho que em questão de organização, o clube está muito bem. Em questão de projetos, atualmente, a gente está com a campanha do agasalho. Não é um projeto voltado à arrecadação, mas à arrecadação de dinheiro, no caso, né? É mais um projeto social. Começou há pouco tempo, a gente lançou agora no início do mês. A gente também está em fase de criação, um projeto que visa a arrecadação de valores através da venda de álcool gel. Né? A gente está bolando ali como é que eu chamo isso? Um pequeno frasco de álcool gel, agora me fugiu a palavra, uma bisnaguinha de álcool gel, não sei se é essa a palavra correta. Teríamos a Aldir esse ano, né? Nossa cidade seria a sede do projeto. A gente estava bem voltado a isso, a gente estava inclusive numa correria para conseguir organizar tudo a tempo. Então, como agora foi cancelado, né? Como a gente teve toda essa situação em relação à pandemia, bagunçou um pouco. Como a gente estava bem focado nisso, talvez bagunçou um pouco, mas a gente ainda tem projetos da campanha da agasalho, a gente tem agora esse outro projeto da venda de álcool gel. Então a gente tá bem ativo. Reuniões a gente faz com frequência também, de forma online. Então acredito eu que a gente está bem ativo. É isso. Isso é importante. Eu vou abrir a palavra para a Luana ali, mas reforçando isso que o Bruno disse, manter a motivação do clube e as reuniões aí é importante para a gente dar andamento nos trabalhos, né? A gente não pode parar. Pode falar, Luana. Continuando ali o que o Bruno falou, né? O único, porém, ainda acho que acontece no nosso clube é a bendita caixinha de sapato para ter o recolhimento, né? Infelizmente, o nosso clube não tem ainda um CNPJ e nem o Rotary da cidade, mas em função de custos, e o nosso Rotary não é um dos que não foi nem nosso padrinho, né? Porque o nosso clube em Dois Irmãos, o Rotaract nasceu antes do que o Rotary. Então, o nosso clube padrinho é o de Voti. Só que
não é muito viável o nosso Rotaract abrir um CNPJ em função de custos, né? Então, a gente está estudando para fazer abertura de contas poupanças em nome de pessoa física. Mas, querendo ou não, troca de gestão, tem que ir no banco, fazer troca, e tudo isso gera custo também. Então, a gente, nesse ponto, está analisando o que é viável ou não. Acho que seria isso. O resto foi tudo o que o Bruno disse, né? Aqui a gente está usando a conta de nativa de um companheiro. Porque ele disse que não ia precisar da conta e a gente está usando. Cada gestão continua a mesma conta. Então, não precisa isso que eu ia comentar. E ele está sempre parte da tesouraria ou indiferente? Não, nessa gestão ele é tesoureiro. Na próxima eu vou ser. Aí ele vai me passar os dados dele. Mesma coisa no PicPay, vai ser usado o dele. Todo mundo já tem conhecimento. Mas a gente vai continuar usando aquela conta dele ali. Ele não se importou. Até ele, na gestão passada, ele deu disponibilidade de botar a conta dele de novo, porque a gente estava com esse problema da caixa de sapato. E tanto que sumiu um pouco de dinheiro, deu uma confusão. A gente decidiu que ia ser nessa conta. E aí a gente vai até botar em regimento isso, para continuar usando aquela conta ali até que ele saia, alguma coisa aconteça, a gente troca para outra pessoa que tenha disponibilidade. Mas eu acho que é essencial que a gente use a conta assim para não dar esse problema de novo. Lógico, até para controle melhor, né? Ali tu tem histórico de depósito, de transferência, fica muito mais fácil. É isso que eu ia comentar. A gente também usa uma conta poupança de um associado que há mais tempo já. Eu não sei sinceramente se foi quando ele foi tesoureiro, mas aí o que eu ia acrescentar isso é de repente procurar até alguém que possa abrir uma conta poupança no seu nome, que já tenha uma conta corrente no banco, alguma coisa, mas daí que procure algo que não tenha taxas, né? Então, uma conta poupança dele foi o nosso caso. Acho que a gente tem 2 associados que disponibilizaram conta poupança e a gente centralizou num que acabou, acho que justamente por isso as taxas serem melhores, a estrutura do próprio banco ser melhor para nós aqui na cidade, e centralizamos lá. Então, é bem importante isso. Seria bom, de repente, apresentar, né? Talvez vocês já estejam com isso exposto no clube, mas conversar com o clube. Daqui a pouco alguém se disponibiliza ou tem um banco que possa fazer isso bem tranquilo e já resolve o problema de vocês. Mas é bem importante, até acho que foi como a Amanda comentou, podem surgir problemas, às vezes não propositais, né? Mas é físico ali, vou estar carregando, é arriscado, sabe que hoje em dia perigo tá na porta, então essa questão da conta é importante. Não sei se mais alguém queria falar, não sei se quase todos falaram, acho. Mas, de repente, se alguém quiser ir pensando se tem mais alguma coisa para colaborar com esse momento, eu só vou reiterar 2 coisas que eu comentei ali antes, porque eu esqueci de 2 detalhes. Eu mencionei do assunto, mas eu detalhei ele até um ponto e esqueci de finalizar com 2 coisas. E os assuntos de vocês me trouxeram isso à tona. O patrocínio, lembrando que também a gente pode trabalhar com patrocínio de cotas, né? Vou só reforçar isso, que tá complicado de conseguir patrocínio agora, porque as empresas também estão passando por dificuldade e tudo mais, mas só lembrando que o patrocínio, uma coisa bem bacana, às vezes, de conseguir um diferencial, é conseguir os patrocínios por cota. Então, eu estabeleço, por exemplo, 3 níveis, ouro, prata e bronze, lá, os mais tradicionais, né? E a empresa ou quem patrocinou vai ter benefícios proporcionais ao plano que ele adotou, vamos dizer assim, né? Então, lá no tempo do Interact, que nós fizemos uma festa, dando um exemplo mais prático, só para isso ficar mais concreto de ser entendido, mas acho que é bem tranquilo. A gente fez uma festa onde tinham 3 níveis das empresas ou patrocinadores colaborarem. O primeiro ele só seria divulgado nas redes sociais do clube e tudo mais. O segundo, além disso, nos panfletos que a gente estava... seria redes sociais e panfletos que a gente estava distribuindo nas saídas de escolas, de
e pela cidade. E o terceiro, além desses dois, teria um telão e banner no dia da festa mostrando os logos das empresas. Então, a gente fez 3 níveis, conseguimos, porque às vezes a gente tem que pensar que às vezes nem todo mundo pode ajudar com um valor que de repente a gente estipula, e também tem que pensar que as próprias pessoas e empresas que ajudam, daqui a pouco ficariam ofendidas, vamos dizer assim a palavra, né? Ou ficaria uma situação um pouco chata, uma empresa que ajudou com R$100, outra com 1.000, se isso acaba ficando explícito, né, para elas, que elas tiveram os mesmos benefícios, os mesmos retornos, né? Então é bem importante deixar isso claro. E a segunda coisa, que daí eu finalizaria esse assunto, eu mencionei da Fundação Rotária e falei para vocês que eu ia explicar rapidamente o que era, mas eu acabei não entrando a fundo. Tá? A Fundação Rotária, o Vitor mencionou. A Fundação Rotária, então, ela é um meio onde a gente pode colaborar doando dinheiro. A gente e outras, até, né, instituições e empresas fora da família Rotária podem contribuir com a Fundação Rotária em diversos segmentos. É por fundo. Então, tem um fundo para educação, tem um fundo para saúde, tem um fundo para pólio, que foi o que o Vitor mencionou. E é daí, então, onde saem os dinheiros, os recursos e tudo mais para os subsídios da Fundação Rotária. E eles podem ser tanto global ou distrital. Tá? As mensalidades e per capita do Rotary também entram para a Fundação Rotária. E, por exemplo, a nossa per capita a partir de 2022 também provavelmente vai para lá. Tá? Então, só que para conseguir algum subsídio da Fundação Rotária é bem complicado. Tem que ser feito um projeto muito bem estruturado, muito bem detalhado e documentado, porque eles passam por uma série de revisões e requisitos, e principalmente o planejamento orçamentário, né? Então já entra bem no que a gente está conversando aqui. Ele tem que estar muito detalhado para que cada vírgula, cada caneta que vai ser usado naquela finalidade. E para dar um exemplo mais claro para vocês, né, eles podem ser distritais ou globais, no sentido de, no distrital, o clube ou os clubes, quando eles fazem parcerias entre si, eles entram com metade do que vai ser necessário de valor para aquela ação, e o subsídio viria cobrindo a outra metade. Tá? E normalmente passa por uma pessoa do distrito que é responsável por fazer essa mediação do clube, dos clubes, com o RI. Tá? Então, vou dar um exemplo. Conversei com o Ribas, ele já me deu 2 exemplos aqui do nosso distrito. Um deles foi concluído, então Canoas conseguiu fazer um projeto de reforma de um lar de idosos municipal com subsídio da Fundação Rotária. Então, claro, eles tiveram que fazer a Carol ali nos confirmando ali. Então, eles conseguiram fazer um projeto muito bem elaborado, conseguiram atender todos esses requisitos, detalhar suficientemente, a ponto de conseguirem e reformarem o lar municipal lá, acho que por completo até. E um outro exemplo que estava indo para esse contexto, mas daí acabou que o projeto não saiu do papel, foi em São Leopoldo, onde eles tinham, o Ribas me passou um pouco, assim dizer, não tem muito detalhe, tá? Mas era um barco-museu no Rio do Sino, se não me engano, e ele era muito antigo já, contava toda a história dos rios aqui da região e tudo mais, só que ele estava precário, estava com sérios problemas e parece que precisava algo em torno de 200 mil para reformar, ou o barco-museu ia fechar. E eles estavam fazendo projeto para fazer solicitação, mas parece que daí lá no fim, não sei se Rotary, alguém não deu seguimento e acabou, mas era um projeto, um exemplo, né, que daí iria entrar alguma coisa de educação, talvez, ali,
onde eles pediriam um valor alto, né, para fazer essa resolução. E quando se trata de um subsídio global, aí tem que ser, é praticamente a mesma estrutura, né, tem que ser muito detalhado, vai ser mais rigoroso ainda. Teria que conseguir um parceiro internacional, tá? Se a gente tiver alguma dúvida, a gente pode até conversar com o Ribas, ele tem mais informações. Acho que na DIRC do ano passado ele deu o treinamento de projetos de Fundação Rotária, ele tem um pouco mais de informação sobre isso. E ele tem que ser com uma relevância maior do que essas que eu dei exemplo. Ela não tem que ser uma coisa tão local, né? Diferente, por exemplo, do lar de idosos lá de Canoas, foi interessante para a cidade, então ele atendia uma questão local. Então esse aqui tem que ser uma questão de relevância mundial, que exija, né, uma interpretação nesse sentido, e dá um exemplo aí de dois países que se juntem, né, dois distritos, dois clubes, façam uma campanha, por exemplo, em prol de conseguir água potável na África, que acho que já teve alguns exemplos aí, então de conseguir recurso. E daí, obviamente, ele é muito mais rigoroso, ele exige muito mais trabalho dessa comissão que vai fazer, mas também retorna muito mais dinheiro justamente por essa visibilidade global do problema ser global, né? Ser um problema maior a ser resolvido. Então, só para vocês entenderem, eu particularmente também não conhecia a Fundação Rotária até ouvir sobre na DIRC do ano passado pelo Ribas, e também não tinha muito detalhamento, mas já ficou mais claro aí nos últimos tempos. E se algum dia vocês tiverem uma visibilidade na cidade de vocês para alguma coisa que vocês achem, né, coerente com isso, vocês já têm aí um princípio de onde partir, e daí, claro, o distrito aí fica à disposição para tentar ajudar a construir isso juntos. Eu acho que só Lidiane e Richard ali não falaram, não sei se tiverem alguma coisa a colaborar. Pode falar, Lidiane. Pode assumir aí. Oi, estão me ouvindo? Bom, falar do meu clube aqui de Osório, a gente está bem tranquilo também em questão de caixa, assim. A minha única preocupação é o caixa administrativo, porque a gente está meio resistente a fazer projetos voltados para essa área, porque a gente tem o maior evento que a gente faz para arrecadação, que é a Festa Capetinha, que acontece em outubro. A gente não vai conseguir fazer, já está certo que a gente não vai conseguir fazer esse ano, então a gente vai ter que estudar uma outra forma de arrecadar fundos, né, para fazer, pelo menos para a gente ter um caixa administrativo um pouco mais tranquilo, assim. Mas no mais tá bem folgado. A gente vai estudar agora, sentar também para pensar em algumas ideias para fazer. A gente também pensou na Pizzaract também, para fazer aqui, mas em função disso a gente está estudando ainda a situação. É isso. Perfeito. Como eu disse antes, ali é o momento da gente se reinventar, né? Tá todo mundo procurando alternativas, está todo mundo passando pelas mesmas dificuldades, algumas cidades um pouco mais porque a situação está agravada, outras menos, mas eu espero que algumas coisas que todo mundo tenha falado daqui a pouco possa ter despertado um pontinho de alguma coisa que vocês possam levar para o clube e desenvolver, amadurecer alguma ideia, e isso possa trazer o retorno de alguma coisa que vocês possam sim fazer, possam sim arrecadar. E é justamente nisso, então, acho que se ninguém mais tiver o que comentar nesse contexto, com isso, então, eu chego no nosso, então, último momento, que é trocando ideia. A gente, sim, já trocou ideia, já passou aqui o que todo mundo enxerga do seu clube e tudo mais. Eu vou abrir um espaço agora mais direcionado a se alguém tem alguma dica, alguma ideia, alguma sugestão de algo que faz no seu clube e possa ser interessante
que outros clubes possam aproveitar, né? Possam usar disso para resolver algum problema ou para conduzir alguma situação melhor, assim como talvez alguma experiência que não seja boa e compartilhar isso para que daqui a pouco outros clubes já saibam, né, algum ponto negativo de algo ou que enfim, possam já repensar e tentar fazer diferente para não passar pelo mesmo problema, né? Então, eu vou deixar um espaço aberto, vou dar o exemplo aqui que alguns clubes já fazem, compartilharam, mas é de Taquara. A gente faz o Pizzaract dentro das limitações e das condições da nossa cidade, né? Adaptando à realidade atual. Então, a gente vai fazer numa associação que tem um espaço bem amplo, vamos fazer uma logística lá dentro para não... Porque nós fazemos as pizzas, tá? Eu acho que foi o Matheus, se eu não me engano, compartilhou conosco que o Pizzaract deles é um pouquinho diferente. Eles têm uma parceria que ajuda eles a fazer, então eles têm menos trabalho também, talvez menos gastos com isso. Mas nós fazemos, então nós vamos fazer uma logística de como se fosse uma esteira produtiva, né, com os espaços devidamente adequados, para que a gente não precise ficar próximo, atenda, prezando até pela segurança de nós associados, né? Não é só uma questão disso não ser exibido para fora, enfim, mas a gente tem que cuidar da gente também. E com bastante álcool gel, vamos higienizar tudo quando entrar, máscara, né? Tudo que se espera já. E diminuímos as quantidades para que realmente a gente conseguisse dar conta com menos pessoas, porque nos outros anos a gente tinha ajuda do Rotary, normalmente vinham pessoas da instituição que a gente ia ajudar para nos ajudarem também. E eu acho que mais ou menos isso. Então a gente vai fazer dessa forma e esperamos, tá? Vai ser semana que vem, já agora o próximo final de semana, tudo tá... Batemos as metas de vendas de pizza, então tá tudo levando para que vai dar certo, né? Mas daqui a pouco tem alguma cidade, como alguém comentou que a sua cidade está bandeira vermelha, nem isso possa ser feito porque vai ser considerado uma aglomeração de pessoas e vai dar algum tipo de problema. Então, a gente tem que pensar isso também, pela nossa segurança e não que isso fosse o que mais importa, porque cuidar da gente é o mais importante, mas só não quero dizer que isso seja mais importante do que cuidar da gente, mas a visibilidade que isso teria lá fora, né? Às vezes a gente vai querer fazer uma coisa na boa intenção, vai ser visto como e acaba sujando a imagem do clube na cidade, sabe, por um detalhezinho bobo. Então é bom sempre cuidar e estudar bem as coisas. Então é só essa dica eu já dando como exemplo que eu passaria, né? Já é um tipo de projeto que daqui a pouco alguma cidade aqui, eu vi que duas ou três cidades já usam, mas alguma cidade que não use e acha que é viável, possa ser uma alternativa. O Matheus Suia, Vítor, teve uma notificação aqui, o Matheus comentou que tem uma parceria com pizzarias da cidade. Tá? Então daqui a pouco é uma alternativa, ó. Vocês não vão juntar, vão usar um estabelecimento que já vai estar trabalhando de qualquer forma, porque faz as entregas, de repente é uma alternativa ir por esse caminho. Né? Então, vou deixar aberto agora se alguém mais quiser dar algum tipo de dica, sugestão ou experiência para os outros clubes no momento colaborativo aqui. A gente ganhou algumas roupas de alguma instituição e a gente está pensando em fazer um brechó. Só que como a gente entrou na bandeira vermelha, a gente não teria como entregar essas roupas, né? A prefeitura até nos alertou sobre isso. Daí é mais uma coisa que estagnou porque por causa do Covid, daí tá bem complicado. Aí a gente tá pensando em fazer tudo online, né? Daí espera um pouco para receber, quem sabe a pessoa compra a roupa e vai ser bem baratinho, então... Só compra roupa, a gente deixa mais uma semana ou duas, depois entrega. Mas é tudo, a gente está em avaliação ainda no clube, para ver se tem andamento ou não, que como tu disse, não adianta manchar o clube por uma coisa boba, sendo que a gente tem dinheiro em caixa. É só para ter mais visibilidade do que se a gente não tá parado, tá fazendo alguma coisa. Né? É uma outra coisa que me veio em mente agora, não sei como poderia fazer isso, uma contribuição da nossa
companheira Larissa, que está fazendo a coleta da tarde hoje, para o clube ali do Matias, Porto Alegre, alguma forma de tentar adaptar esse projeto do jantar, do almoço que vocês fazem. Por exemplo, aqui na região, agora alguns estabelecimentos começaram a abrir, mas até 2 meses atrás, as primeiras permissões era ou de teleentrega ou de drive-thru. Os carros paravam na porta do estabelecimento e pegavam, ou faziam um pedido na hora, que vinha alguém com uma certa segurança, distância, e apresentava o cardápio, a pessoa pedia, ou fazia uma encomenda e retirava no local. Então, não sei, daqui a pouco não é viável para vocês, ou não daria certo, vocês já testaram, ou possam estudar, fazer algum tipo assim, sabe? Fazer um prato pronto, um menu com 2 opções que as pessoas escolhem para tentar manter o projeto e arrecadar, e as pessoas compram, ou seja entregue. Porto Alegre eu sei que já é difícil essa questão, daí ou a pessoa retire num determinado local, que vocês façam como a gente. Não sei como é que está Porto Alegre nesse sentido, mas eu acho que até está parcialmente liberado, mas que possa fazer que nem a gente, né? Não? Então, sabe? Mas Porto daqui a Alegre pouco não está liberado. Entrou em bandeira vermelha ontem. Então, mas daqui a pouco, daqui 1 ou 2 semanas já mude, sabe? E vocês consigam fazer que nem nós. Juntem só vocês, mais 1 ou 2 pessoas que daqui a pouco possam ajudar a preparar essas refeições, e ainda assim vocês conseguem, divulgando bem que é por uma causa social, as pessoas comprarem a ideia, sei lá, sabe, tipo... Se é um projeto que tem todo ano, então o pessoal já tem uma rotina de que aquele projeto vai acontecer, tipo o nosso bingo. Todo setembro a gente faz o bingo. Então o pessoal já tem em mente que o Rotaract vai fazer um bingo em setembro. Se é um projeto que vocês fazem todo ano, às vezes é viável adaptar, a gente vai fazer o projeto, vai fazer o jantar, mas ele vai ser drive-thru, vai ser teleentrega. Mas se já é uma tradição fazer esse projeto, o pessoal já tem em mente o que é uma tradição, talvez seja mais fácil vender. Isso aí, às vezes dá para adaptar, né, para a realidade atual. É uma alternativa. Mais alguém quer dar uma sugestão, Eu posso falar, aqui o pessoal de Canoas fez o Pizzaract, né, das 2 edições que eu participei, que eu tô esse é o 3º ano que eu tô. Em 2018 e 2019 a gente fez o Pizzaract junto com o Clube de Cachoeirinha, porque nem o Clube de Canoas e nem o Clube de Cachoeirinha tem tantas pessoas assim. Então, mesmo que os 2 clubes separados fizessem boas vendas, né, em grande quantidade, talvez eles sozinhos não conseguissem produzir todas as pizzas em tempo hábil, que é um final de semana, para poder conseguir realizar as entregas. Então, os 2 clubes se juntaram para poder conseguir vender o máximo possível, para conseguir distribuir a maior quantidade no tempo esperado, que é de um final de semana que a gente se junta para poder fazer. Esse ano, se a pandemia continuar até lá, então a gente não sabe mais como é que iria fazer, mas a gente também já queria trocar o clube para poder ter o companheirismo de outro clube, ficar mais próximo de outro clube. Então, fica aí uma dica de poder ficar mais próximo de outro clube para poder fazer um projeto. Muito bom. O Pizzaract a gente ia fazer inicialmente esse ano mais a nível de manter, porque a gente está na 22ª edição. Então a gente ia manter mais a nível de não ter um ano quebrado no meio, manter essa campanha tradicional que todo mundo já conhece. E inicialmente a gente até estipulou de não vender dentro da família Rotária aqui, porque de tão conhecido e disseminado que já é, que a gente saberia, vamos focar na comunidade, né? Então vamos sacrificar o nosso direito de comer a nossa boa pizza, o Rotary também, mas deu tudo certo. A gente fez uma meta acho que de 200 pizzas, passou um pouquinho ali, mas a gente conversou, abriu um pouquinho mais, conseguiu vender assim para alguns rotarianos e rotaractianos que queriam também. Mas a gente sabe que vai ter bastante trabalho, porque não vamos contar com a ajuda dos rotarianos lá dentro, mesmo que pudesse mais gente, grupo de risco, né? Então é complicado. E pessoas de fora, assim como a gente existia. Então, a gente adaptou, tentou para manter, para
conseguiu um retorno, um pouco de retorno, mas nossa ideia inicial era, além desse pequeno retorno, manter a campanha de todos os anos, né? Há tanto tempo, assim, não ter um ano que quebrasse. Mas essa ideia é boa. Alguém antes comentou ali das reuniões online que estão sendo feitas, então, às vezes, de repente, até marcar com algum clube que tenha uma certa proximidade, uma certa abertura, marcar uma reunião conjunta para fazer algo diferente, uma reunião divertida. Estou vendo vários clubes de outros distritos do nosso fazendo reuniões temáticas de São João. Há pouco tempo teve de outra temática, que eu não lembro agora certo qual foi. Mas sabe, fazer momentos divertidos, fazer reunião que vira festiva, cada um na sua casa depois, botando o papo em dia, cada um pega o que quiser para comer, para tomar e, sabe, faz. É o que a gente pode fazer hoje, né? Então, até isso, mas daí convertendo no que a Carol comentou, daqui a pouco fazendo um projeto em parceria com outro clube, né? Fica bem bacana. Ninguém mais gostaria de acrescentar algo? Não? Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, de informações e de promover essa troca entre a gente. Eu deixei aqui na tela, então, como eu tinha comentado, os meus contatos, o meu celular ali você já tem no grupo, para a gente manter informado. Um pouquinho ali no início do treinamento, eu recebi acho que temos mais um tesoureiro, então a gente vai adicionar mais gente no grupo ali, mas fiquem à vontade para pedirem ajuda quando precisarem ali, para ser um espaço de troca, quando alguém, que nem a gente fez agora, quiser dar uma dica legal, achou uma nova ferramenta, achou executou alguma coisa que deu certo, quiser compartilhar ali para o pessoal ali, fiquem à vontade. Agradeço de novo aí a participação de vocês hoje à tarde. E se ninguém tem mais nada a dizer, eu declaro encerrado esse nosso treinamento de tesouraria da ADIRC 2020-21. Fazer uma pergunta. Claro. Eu não perguntei porque eu não sabia se podia perguntar. É que assim, tem 2 caixas, o interno e o de projetos, que é o nosso administrativo de projetos. E aí, quando é alguma coisa de arrecadação, por exemplo, para polio, ele fica em um caixa separado, um terceiro caixa? É que na verdade, se tu já tem esse destino pronto, tu já sabe que esse dinheiro tá reservado, né? Então tu pode guardar no teu caixa, na tua conta, por questão de segurança, mas ele já tem que estar no teu planejamento lá como um valor bloqueado, vamos dizer assim, né? Esse valor não pode ser usado porque ele já tem destino. Então, não vejo que eu poderia deixar, né, em qualquer um dos caixas, mas não sei se daí tu iria esperar agregar mais valor em cima dele ou algo assim, ou se tu já vai repassar, só está esperando, de repente, o próximo dia útil ou alguma coisa assim, mas desde que tu tenha bem registrado e bem transparente isso para o clube, acho que não tem problema onde especificamente, né, qual das duas contas, mas acho que ele pode ser armazenado, tu repassa quando possível, né? Aí a gente segue mais ou menos aquela metodologia que a gente vê em empresa e tudo mais, né? Um valor bloqueado, né? Esse valor tá na tua conta, tá contigo, mas ele não está disponível, ele já está reservado. Perfeito. Mais alguém, pessoal? Se não temos manifestações, então era isso. Muito obrigado novamente. Vamos nos falando aí em outras oportunidades e qualquer coisa me chame. Tá bom? Obrigado, Douglas. Uma boa tarde, Obrigado. então. Boa Tchau, tarde, gente. bom resto de final de semana aí. Obrigada. Igualmente. Tchau, bom final de semana. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau. Valeu, pessoal.